2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao verso 10. O espinho na carne, a visão celestial. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque te direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim ouve. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Pode tomar assento, irmãos? Vamos fazer uma rápida meditação nesse texto aqui, como de costume, que faz parte desse trabalho, né, de ensino sobre oração, o qual nós iniciamos na semana passada. E baseado neste texto aqui do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, nós queremos falar aqui de 3 motivos pelos quais aparentemente, né, parece que Deus não ouve a oração de um servo dele. Na verdade, não que Deus não ouve, ouvir ele ouve, né? Ele pode não atender, como aconteceu aqui no caso do apóstolo Paulo. Mas aqui nós vemos aqui que o Paulo fala que orou 3 vezes ao Senhor. E somente na 3ª vez que veio uma resposta de Deus, e assim mesmo a resposta de Deus não foi para sanar o problema, para resolver a situação, mas foi para trazer aí um conforto para o coração do apóstolo Paulo. E o interessante aqui é que o apóstolo Paulo, ele cita aqui esse espinho na carne. E conforme nós vemos a carta que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 4 e no capítulo 6, tá? Nós podemos notar que este espinho na carne era uma enfermidade que ele tinha. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15, se os irmãos quiserem acompanhar aí, diz assim: tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-las a mim. Então, nós vemos aqui que nessa carta o apóstolo Paulo fala que ele tinha, né, basicamente, ele teria um problema nos olhos, né, que com certeza os crentes que estavam em Gálatas, sabendo dessa enfermidade que ele tinha, eles, por compaixão dele, desejariam arrancar os próprios olhos e conceder ao apóstolo Paulo para que ele pudesse enxergar melhor. E complementando isso aqui no capítulo 6, versículo 11, do mesmo livro aos Gálatas, capítulo 6, versículo 11, Paulo fala assim: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Por que ele iria escrever uma carta com letras grandes?
Obviamente que pelo fato de que ele não consegue enxergar direito, né? Então nós entendemos diante desses versos, dessas cartas escritas primeiramente aos Coríntios, depois aos Gálatas, né? Que certamente que Paulo tinha um problema de enfermidade nos olhos, que ele desejava muito que fosse curada, mas Deus não curou, né? Quantas vezes isso não acontece, que nós oramos a Deus, nós pedimos algo ao Senhor e até agora nós não recebemos ainda, né, a vitória sobre este assunto. Já pararam para pensar que da mesma forma com que o apóstolo Paulo estava vivendo, pode ser que você esteja passando pela mesma situação? Porque o apóstolo Paulo, ele fala aqui, né, no versículo 9, ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, que me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então existe essa possibilidade de Deus não nos conceder a solução para um problema, justamente porque Ele quer que, através desse problema, o poder dele se aperfeiçoe em nós, né? Porque Ele quer que nós nos gloriemos, como o apóstolo Paulo se glorie nas nossas fraquezas, né? Por isso devemos entender que muitas das vezes Deus pode ser que não responda a sua oração do jeito que você quer, porque alguma coisa Ele quer fazer para o seu bem. Mas vamos ver aqui 3 motivos pelos quais pode ser que Deus, né, não responda a sua oração, que parece que Deus não ouve a sua oração. O primeiro motivo pelo qual pode ser que Deus não esteja dando ouvidos à sua oração é pelo fato de que, muitas das vezes, nós ignoramos a vontade dEle e queremos que seja feita a nossa vontade. Quantas vezes isso não acontece? A gente quer porque quer que uma coisa se resolva do jeito que nós queremos, e nós nem nos importamos aí com o que Deus quer que seja feito na nossa vida, né? Nós nem nos importamos aí com o que Deus pensa da situação, como foi aqui o caso do apóstolo Paulo, né? Só que o apóstolo Paulo, ele era sensível à voz do Espírito Santo, e ele ouviu quando Deus falou com ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo, ele se importou sim com a vontade de Deus. A vontade do apóstolo Paulo era ser curado daquele problema nos olhos, né? Mas ele ouviu que Deus, através dessa enfermidade, tinha algo muito maior para fazer na vida dele. E de bom grado, Paulo, ele aceitou, ele se submeteu à vontade de Deus e disse que de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, né? Então, muitas das vezes, pode ser que Deus não esteja ouvindo as nossas orações, porque nós estamos querendo que seja feita a nossa vontade. A palavra de Deus diz que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, né? Então, Deus sabe o que Ele faz, quando Ele faz e como Ele faz. Nós precisamos apenas compreender, nós precisamos apenas sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, como foi o apóstolo Paulo, para poder ouvir qual é a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é a mesma vontade que eu e você estamos sentindo. Se não for, como o apóstolo Paulo, nós temos que nos submeter à perfeita vontade de Deus, porque Ele sabe o que Ele faz, né? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim, olha só que o mesmo apóstolo Paulo fala aqui, capítulo 8, versículo 28 de Romanos,
e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O próprio apóstolo Paulo, ele reconhece aqui que todas as coisas não são só as coisas boas, como a cura para os seus olhos, mas também as coisas ruins, a possibilidade de ele permanecer em vida com aquela doença nos olhos. Até essas coisas, até isso, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. E se aprove a Deus permitir que o apóstolo Paulo tivesse essa doença, né? O apóstolo Paulo entendeu e compreendeu que essa doença era para o seu bem. Entendeu e compreendeu que essa doença é para que o nome de Deus fosse glorificado na sua vida. A perfeita vontade de Deus. Será que você está buscando entender qual é a vontade de Deus para a sua vida? Para a minha vida? Será que eu estou pensando dessa forma? Né? Será que o que eu quero é o que Deus quer? Será o que você quer é o que Deus quer para a sua vida? Este problema que você está passando, essa dificuldade que você está enfrentando, né? Que você está vivendo, essa dificuldade que não passa, você tem orado, tem clamado, tem pedido a Deus e não passa, essa situação terrível, difícil, né? As circunstâncias em que você vive hoje, com essa dificuldade tão grande, você tem pedido tanto a Deus, mas parece que Deus não resolve a situação. Parece que Deus não traz a solução. Os filhos de Corá, cantores, levitas na casa do Senhor, estavam no cativeiro babilônico, louvavam e glorificavam o nome de Deus. Mas os caldeus, usados pelo inimigo, né, quando viam os filhos de Corá louvando daquela forma, diziam: aonde que está o Deus de vocês, que não vos ouve? Salmo 42. Onde está o teu Deus, que não te ouve? Né? O inimigo usa as mais diversas pessoas para nos afrontar, para tentar fazer-nos calar, para tentar fazer-nos aquietar, deixar de buscar a Ele, desanimar, desistir de estar na presença dEle. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, livro de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz: há um tempo determinado para todas as coisas, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. No tempo certo, Deus tirou aquele povo do cativeiro babilônico e o nome do Senhor foi glorificado. Então existe um tempo para Deus dar um basta nas situações, existe. E se Ele não quiser, porque os próprios amigos de Daniel falaram isso quando for lançar eles, né, na fogueira. Falaram: rei, o negócio é o seguinte: se Deus nos livrar dessa fornalha, Ele é Deus, nós glorificamos o nome dEle. E se Ele não livrar nós da fornalha, Ele continua sendo Deus, e nós estaremos glorificando o nome dEle. Né? Então nós só temos que confiar nesse Deus, porque Ele sabe o que Ele faz. Então o primeiro ponto é que Deus, pode parecer que Deus não está respondendo às nossas orações, é porque nós ignoramos a sua vontade. O segundo ponto, porque pode parecer que Deus não responde a oração, é porque as nossas orações podem não estar embasadas
na palavra de Deus. Tem disso? Tem. Tem muito disso. Tem muita gente que ora a Deus e ora de qualquer jeito, né? E se você for observar, o pedido dele ou dela pode ser que não está de acordo com o que a Bíblia diz. E uma coisa que é muito usada nos dias de hoje, na atualidade, com esses movimentos neopentecostais que existem por aí, né? Com essa teologia da prosperidade que existe aí, tem muitas pessoas exigindo de Deus: Deus, eu exijo que você faça isso, eu exijo que você faça aquilo, né? As pessoas exigindo de Deus, isso não tem base bíblica, irmãos, não tem. Deus nunca vai responder uma oração dessa, nunca, de jeito nenhum, porque as pessoas se baseiam naquela passagem onde Deus manda que Ezequiel profetize sobre os ossos secos. Realmente, Deus mandou Ezequiel fazer o quê? Profetizar, não orar. Profetizar. E outra, Deus mandou. Mas as pessoas hoje em dia resolvem que deve profetizar e começam a ficar profetizando por aí, né? E acha que isso é uma oração. Não tem nenhum embasamento bíblico. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus, ele chama a atenção dos judeus para este ponto. Ele disse: olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que muitas pessoas batem cabeça hoje em dia, corre daqui para ali, né? Corre atrás de movimentos neopentecostais, corre atrás de heresias, pensando que Deus vai atender suas orações, né? Estão basicamente enganadas, pensando que Deus ouve qualquer coisa. Note bem uma coisa, pense bem uma coisa. Um advogado, não sei se alguém aqui já contratou algum advogado alguma vez, mas quando você contrata advogado, você contrata um advogado para te defender diante do juiz, certo? E dependendo da situação que você passa, que você está passando, e qualquer que seja ela, o advogado precisa conhecer a lei para poder te defender, né? Ele precisa conhecer muito bem a lei para poder chegar diante do juiz e falar ali e trazer o seu argumento. E se ele falar alguma coisa que não tenha base na legislação, certamente que o juiz vai chamar a atenção dele. E ele vai passar vergonha diante dos outros advogados, diante de quem estiver assistindo aquilo, né? Então, o advogado precisa conhecer de legislação para poder falar com o juiz. A mesma coisa somos nós. Oração é diálogo com Deus. E não adianta você chegar diante do juiz dos juízes com argumentos falsos, né? Sem embasamento na palavra de Deus, que ele não vai atender de jeito nenhum. E sabe o que ele faz? Ele fica quieto. Ele fica em silêncio, como forma de repreensão para você. Não foi o que aconteceu com Abraão, né? Abraão fez o que fez lá, foi lá por ideia da sua esposa Sara, né? Foi lá, tomou a sua serva Agar, achou que estava certo de fazer o que estava fazendo, não quis saber se Deus era a vontade de Deus ou não, ele queria fazer a sua própria vontade, a vontade da esposa, não se interessou, ele ignorou a vontade de Deus, né? E sem dúvida que ele sabia que ele estava errado, né? Ele foi lá e depois de tomar a serva Agar por mulher, ainda foi orar a Deus, e Deus começou a ficar em silêncio e não respondia suas orações.
Primeira vez, segunda vez, terceira vez, primeira semana, primeiro mês, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, 13º ano, Deus não responde mais a oração de Abraão. Por quê? Ele estava orando sem embasamento algum, sem conhecimento de causa, né? Então Deus pensou, eu vou dar uma segunda chance para ele. A Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão à noite e disse: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Deus não estava exigindo de Abraão que fosse perfeito ao pé da letra, mas estava exigindo de Abraão que andasse corretamente em retidão. E que antes de fazer alguma coisa, procurasse ver se ele não estava fazendo a sua própria vontade, se ele estava de acordo com a vontade de Deus, porque a própria Bíblia diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Se ele não estava de acordo com a decisão de Deus de dar um filho para ele através de Agar, através de Sara, se ele não estava de acordo com isso e foi possuir Agar, então ele não estava em acordo com Deus. Andaram dois juntos, se não estiverem de acordo? Deus deixou ele de lado. 13 anos a punição de Abraão. Então, procura ver se o que você está pedindo para Deus está embasado nas Escrituras Sagradas, se está de acordo com a vontade de Deus, porque podemos sofrer por conta de decisões que nós tomamos. O terceiro ponto, porque parece que Deus não nos ouve, não atende a nossa oração. Por que nós oramos e as circunstâncias não mudam? Por quê? Sabe por quê? Porque Deus não quer mudar a circunstância, Deus quer mudar você. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Olha só que coisa linda isso aqui, irmãos. Eu gosto muito desse versículo. Deus falando com o seu povo que estava caminhando pelo deserto. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Guarde bem isso. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. 40 anos sofrendo, andando pelo deserto. Imagine vocês, coisa que eles podiam fazer em poucos meses ali. Eles ficaram 40 anos rodando, dando volta no deserto, irmãos. Quantas das vezes nós não ficamos dando volta e nunca chegamos à solução do nosso problema? E o povo de Israel murmurava, reclamava, blasfemava até, né? Moisés sofreu na mão desse povo. Esse povo, e Deus disse para Moisés: olha, você vai subir no monte, você vai vir diante da minha face, mas olha, manda esse povo ficar longe de mim, senão eu vou queimar todo mundo, porque são todos pecadores. Não pare de murmurar, não pare de reclamar, né? Está orando, está pedindo, está clamando a Deus, mas está murmurando, está reclamando, né? Não cessa de reclamar, de falar. Aí Deus dá essa palavra aqui para Moisés. Aí vocês vão lembrar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, que vocês andaram reclamando, que vocês andaram falando mal, que vocês andaram murmurando. Mesmo assim, Deus guiou cada um de vocês. Sabe o que acontece? Nós, muitas das vezes, nós não somos fiéis a Deus.
Mas mesmo assim Deus continua fiel. Está reclamando, está murmurando, mas Deus continua guiando, protegendo, né? Vive fazendo coisa errada, mas Deus continua guardando, né? Mas aqui Deus falou para Moisés que Deus fez isso, né? Permitiu que eles caminhassem no deserto durante esses 40 anos para humilhar esse povo, para provar esse povo, justamente para saber o que estava no coração de cada um dessas pessoas, desse povo, e se eles guardavam os seus mandamentos ou não. Muitas das vezes Deus não nos concede, não muda as coisas na nossa vida, justamente por isso, porque Ele não quer mudar as coisas, Ele quer mudar é nós. Ele queria mudar aquele povo rebelde, Ele queria mudar a vida daquele povo, queria que aquele povo se aproximasse deles. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, olha só o que Tiago fala aqui: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Em outras palavras, Tiago está falando aqui, olha, vocês têm o livre-arbítrio de escolher. Se você está passando por provação, você tem todo o direito de reclamar. Se quiser, reclame. Você, se quiser murmurar, murmure. Se quiser falar mal dos outros, fale. Se quiser ficar triste, fique. Se você quiser culpar a Deus, culpe. Mas você tem também a opção. Ao invés de fazer tudo isso, você pode se alegrar nas provações. Você pode se alegrar nas tribulações, nas dificuldades que você está passando, sabendo que quando você se alegra diante das situações que você está passando, isso vai provar a sua fé, vai te fortalecer. Se você se alegrar nessas situações, você vai ficar cada vez mais forte. Se você se alegrar nessas situações, a sua fé, uma vez confirmada, vai produzir em você perseverança. Ao invés de reclamar, louve a Deus. O apóstolo Paulo diz: já que é assim, Senhor, se o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, já que é assim, então de boa vontade, pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Deus quer mudar muitas das vezes a nossa vida. É por isso que muitas das vezes parece que Ele não responde, né? É por isso que muitas das vezes parece que Deus não está agindo, mas só parece, porque Ele está agindo sim, dentro do meu coração e no teu coração, para mudar a nossa vida. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos.